Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas da Escola Birajara. Aqui é o professor João Sérgio, iniciando o nosso terceiro bimestre do ano de 2021. E para os alunos do terceiro ano, vamos tratar de dar prosseguimento ao nosso currículo com a aula sobre a matriz energética mundial. Um tema de extrema importância para a sociedade atual e que envolve questões sociais, econômicas, culturais e também ambientais. Para tanto, vamos aqui apresentar a nossa tela de aula para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo e à explicação sobre ele, certo? Matriz energética mundial. Essa expressão ela está relacionada a todas as formas de exploração das fontes de energia do mundo realizadas pela sociedade para poder desenvolver suas atividades. Mas a gente precisa ter em mente o que é que significa energia. Energia, de uma forma bem simplificada, é um conceito da física, né, que ela explica os meios através do qual você pode realizar qualquer tipo de trabalho, ou qualquer tipo de ação, qualquer tipo de movimento. Os textos colocados nessa nossa aula são para apreciação através das notas de aula e o nosso debate ele vai ser em relação aos aspectos mais importantes dessa temática. Então, ao explorar as fontes de energia, ou a matriz energética, ou os recursos energéticos dentro do contexto da geografia, nós vamos entender como a sociedade, né, distribuída no seu território, ela se aproveita das diversas fontes de energia para poder realizar suas atividades, sobretudo, primeiro, para a sobrevivência e depois para o desenvolvimento das atividades econômicas. Um pouco da história fala que o ser humano ele passou a utilizar as primeiras fontes de energia desde que ele começou a se organizar como Homo sapiens, né, já na pré-história, para sobreviver, de fato, para poder estar diante das intempéries da natureza e conseguir sobreviver a essas intempéries, desenvolver-se socialmente, né? E para isso utilizou dos animais que poderiam dispor de algum tipo de força para poder ajudar nas tarefas, e também o controle do fogo, né, que é um elemento natural, mas que ele é fonte de uma das primeiras fontes de energia utilizadas pela humanidade. Mas, com o desenvolvimento histórico e os progressos técnicos decorrentes, cada vez mais novas fontes de energia passaram a ser utilizadas porque foi se aprimorando técnicas para como se utilizar dessas fontes. E a Revolução Industrial, que é uma revolução em vários aspectos, também foi uma revolução do uso das fontes de energia. Então, um marco na história, a primeira Revolução Industrial do século XVIII, que passou a utilizar em larga escala o carvão mineral para pôr em funcionamento as máquinas nas fábricas, né? A máquina a vapor, que foi, de fato, um grande símbolo tecnológico da primeira Revolução Industrial, e ela utilizava o carvão mineral como fonte de energia. E no desenvolvimento do processo industrial ao longo dos séculos, né, com o desenvolvimento científico e tecnológico que deu à indústria a capacidade de transformação cada vez maior, as outras revoluções foram marcadas, principalmente a segunda, pelo uso do petróleo e seus derivados, obviamente, e pela energia elétrica, né, o controle da eletricidade dentro do contexto das fábricas e nas demais dimensões da vida social. Até chegarmos ao momento atual, onde o desenvolvimento das tecnologias fez descobrir diversas fontes, né, não só as convencionais, mas as fontes consideradas alternativas, para hoje dar conta da alta demanda por energia que nossa sociedade contemporânea, moderna, pós-moderna, necessita. Então, alguns exemplos nessas figuras trazem o uso do fogo como fonte de energia, já no período paleolítico.
para poder cozinhar, para poder se aquecer, para poder iluminar, né? E o fogo, ainda da forma mais rudimentar, ele ainda é utilizado atualmente. Então a gente percebe aí alguns fogões utilizando a lenha no seu estado mais natural para poder produzir fogo e utilizar-se dessa fonte de energia, né? E com o agravamento na nossa crise econômica brasileira desse ano de 2021, várias famílias tiveram que se utilizar da lenha para voltar a cozinhar por conta do alto custo do gás de cozinha, né? Então ele mostra que o que foi utilizado nos primórdios da humanidade volta a ser utilizado agora, com toda a crise do capitalismo associada às crises políticas que agravam o problema para a população de mais baixa renda. Além do fogo, a atração animal também foi o uso da força animal para realizar a atividade, ou seja, a energia que os animais dispõem e pode ser aproveitada pela humanidade, pela sociedade, também foi um importante meio de obtenção de fontes de energia, principalmente para o transporte. Então, nós percebemos aí o uso dos animais, através dessas ilustrações, o uso dos animais em diversas atividades, né, que não existe, quando não existiam ou quando não se tinham disponíveis veículos automotores, o uso da força animal foi fundamental. Então, vou passando aí para a gente perceber, através dessas figuras e fotografias, o uso dos animais, da força animal, da energia animal em diversas sociedades, em diversos locais do mundo, né? Desde a África, desde o deserto até o Ártico, até o Sudeste Asiático, com os elefantes, na região andina da América do Sul, com os da Lhama. Então, é marcante que o desenvolvimento industrial ele foi fundamental para o desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de cada vez mais fontes de energia. E o petróleo foi marcante entre eles, além do uso da energia, o uso e controle da energia elétrica, não controle e uso da energia elétrica, que a energia elétrica, principalmente hoje, é fundamental para o nível tecnológico que a sociedade atingiu. Mas aí a gente passa por alguns símbolos históricos do uso das fontes de energia, como a máquina a vapor, que utilizou primordialmente o carvão mineral, né? O período da primeira revolução industrial, e aí alguns exemplos de máquinas a vapor que deram suporte à primeira revolução industrial. Os motores elétricos, né, que foram fundamentais na segunda revolução industrial e o uso da eletricidade em larga escala na atividade industrial. Aí, só um exemplo mecânico de um motor, o uso em larga escala em indústrias de grande porte, indústrias de base. Então, só símbolos para a gente perceber, figuras, ilustrações para a gente perceber como a energia elétrica e outras fontes foram fundamentais para o desenvolvimento das revoluções industriais ao longo da história. Então, o consumo de energia hoje ele tem uma relação direta com o nível de desenvolvimento dos países. O nível de desenvolvimento dos países tem uma relação direta com o seu grau de urbanização e industrialização e do desenvolvimento técnico-científico, que exige cada vez mais energia para o funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Então, a gente percebe que o consumo de energia, né, como nos slides posteriores a esse, nós vamos perceber que esses slides de texto é para vocês poderem fazer breves leituras. O consumo de energia no mundo por região, ele destaca, né, como grande consumidor, desde 73, como está destacado, até 2013, né, os motores, os países que formam a OCDE, que é a Organização dos Países Mais Desenvolvidos do Mundo, né, de cooperação e desenvolvimento econômico, que reúne os países de fato mais ricos e desenvolvidos e industrializados, mostra que a demanda desses países é muito, muito maior em relação às outras demais regiões. A China, ela veio aumentando também a sua participação no consumo de energia em função do seu brutal desenvolvimento industrial desde a década de 70 até a atualidade.
e assim, os países europeus também, mas a Ásia e a China conseguiram um crescimento maior de 1970, a década de 70 até a década de 2010, conforme mostra esse gráfico. E aí as regiões do mundo que mais consomem energia estão disponíveis nesse mapa de 2014, né? É um mapa que ele é relativamente atual e mostra, através da cor vermelha mais forte, as regiões do mundo que mais consomem energia, e que é um indicador de quais são as regiões do mundo mais desenvolvidas dentro da perspectiva industrial e econômica. E aí algumas ilustrações para mostrar a alta demanda de energia, sobretudo energia elétrica, em função do nível de urbanização, né? As cidades e o uso da energia dentro dessas cidades é um grande símbolo de demanda e consumo de energia. Né? Então, as cidades não, o mundo urbano, as cidades não podem viver sem a energia. Uso residencial, né? Seja de alto padrão, seja uso residencial dos bairros populares, eles prescindem, não podem abrir mão de energia, sobretudo energia elétrica. Atividade industrial também depende necessariamente de fontes de energia em larga escala, como a gente percebe só nessas ilustrações. Atividade de transporte, ela precisa de fontes de energia, sobretudo as combustíveis, né, que nesse caso se destacam os derivados de petróleo. Transporte de cargas marítimo, os trens de alta velocidade, a aviação, todos representam o setor de transporte em diversos modais que necessitam fundamentalmente de fontes de energia. Esse gráfico de 2013 traz o consumo de energia por tipo de fonte, e aí nós percebemos que o petróleo ainda é a fonte de energia mais utilizada no mundo, e obviamente seus derivados, que vem acompanhado do gás natural e ainda do carvão mineral, que foi a fonte de energia mais utilizada na primeira revolução industrial, mas que ainda hoje persiste. Mas não podemos destacar, temos que destacar necessariamente, além das fontes de energia combustíveis, o uso da eletricidade, né? Vem depois do petróleo aí, em relação ao consumo de energia no ano de 2013. E aqui são em destaque alguns dos países do mundo que são os maiores consumidores de energia, considerando o período entre 2004 e 2014. Aí nós vemos Estados Unidos, Canadá, né, América do Norte desenvolvida e industrializada, a Rússia, os principais países da Europa Ocidental, a China, a Índia, né, países industrializados, Japão, a Coreia e o Brasil. A matriz energética mundial, propriamente dita, ela quer dizer o quê? É a oferta de energia que existe no mundo, né? O que é que tem disponível hoje no mundo para ser utilizado em larga escala, em termos de fontes de energia. E, obviamente, essa matriz também ela é relativizada em relação a cada território, a um continente, a um país, a uma região dentro de um país. E a disponibilidade de energia tem uma relação direta com o desenvolvimento econômico. Quanto maior o desenvolvimento econômico, mais dependência tem de energia. Se o país, ou região, ou continente, ele tiver garantido a oferta de energia, há também os meios possíveis, através desses recursos, para o desenvolvimento econômico de determinado território. Esse gráfico também comparativo traz a oferta de energia, ou de fontes de energia, ou de energia por fontes entre 1973 e 2013. Então, em 1973, o mundo era praticamente dependente do petróleo e do carvão mineral, além do gás natural. Mas já em 2013, né, na década mais recente, década de 2010, já veio uma paridade maior entre o petróleo e o carvão mineral, que ainda persiste em alta, mas uma diminuição do consumo, da oferta de petróleo, um aumento da de gás natural, mas também um aumento do uso de energia elétrica e energia nuclear, que são tipos de energia considerados renováveis em relação ao petróleo, carvão e gás, os combustíveis não renováveis. Então,
esse gráfico já de 2017, ele traz para vocês a dependência do petróleo ainda é grande, né? 34% da energia no mundo ofertada ainda é do petróleo, o carvão mineral ainda dispõe de um grande percentual e o gás natural. Então, isso mostra a alta dependência dos combustíveis considerados não renováveis ainda na matriz energética mundial. E fala-se nessa alteração pela necessidade de controle de todos os problemas ambientais causados por esse tipo de combustíveis fósseis e a queima deles e a produção dos gases do efeito estufa e a repercussão no aquecimento global. Então, esse slide traz para vocês um texto para contribuir com a leitura dentro dessa nota de aula. Vamos nos apegar agora às fontes de energia disponíveis no mundo e a classificação dos tipos dessas fontes, certo? Então, fontes de energia, como nós já vemos destacando, atualmente, que formam a matriz energética mundial, ela é variada. Mas, basicamente, ela é formada pelos combustíveis fósseis, pela energia nuclear, pela energia eólica dos ventos, energia solar, energia hidrelétrica e a energia utilizada através do uso da biomassa. São as principais fontes de energia no mundo. Certo? E essa ilustração, em forma de organograma, ela traz essas principais fontes de energia e a forma que ela é transformada até ter seu uso final para a sociedade. Então, o uso final, vou logo passando para eles, o setor de transporte, o setor industrial, o setor urbano, residencial, o setor de serviços, eles dependem das matrizes, né, das fontes do petróleo, do carvão, do gás natural, sobretudo para combustíveis, da biomassa, da energia eólica, hidráulica, da energia solar, da energia maremotriz, que vem das ondas do mar, e da energia geotérmica. E essas duas últimas que eu falei são consideradas fontes mais alternativas do que usadas em menos convencionais hoje em dia. Então, todas essas fontes de energias são exploradas, elas passam por usinas, são refinadas, são transformadas. Em geral, produzem ou combustíveis ou eletricidade e são distribuídas para a finalidade que elas têm para a sociedade. E como essas fontes são classificadas mais comumente? A classificação mais comum das fontes de energia são as primárias, aquelas que vêm diretamente da natureza, como eu posso destacar a energia solar ou a energia dos ventos, né? E as fontes secundárias são aquelas que dependem de uma transformação, pelo menos uma transformação inicial do produto da matéria, tal qual ela aparece na natureza. Que é um exemplo da gasolina derivada do petróleo. Então, a gente já pode dizer que são fontes secundárias de energia. E outra classificação que é bastante comum, talvez a mais conhecida, são as fontes renováveis ou não renováveis. Né? Nós vamos ver na sequência um detalhamento maior. E as consideradas fontes convencionais, que são aquelas mais utilizadas historicamente em larga escala, e as fontes alternativas, aquelas que começaram a ser utilizadas mais na atualidade, com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas que ainda não têm um uso em larga escala, tal qual as fontes convencionais. Então, são textos para contribuir com vocês na hora da leitura, dos estudos. Esse gráfico ele traz uma divisão das fontes primárias e secundárias, conforme a classificação dita anteriormente. Eu tenho alguns exemplos de fontes primárias, como a geotérmica, do calor do interior da Terra, gravitacional, né, através da força da gravidade, da atração que existe no núcleo da Terra, e da energia solar, assim como a energia nuclear. E as demais aí consideradas são fontes secundárias, como madeira, cana-de-açúcar, carvão vegetal, os óleos, a biomassa, assim como o próprio petróleo, né, que ele depende de uma transformação ao longo de milhões de anos, carvão, gás, xisto, a turfa, etc. Então, mais um slide de texto para poder vocês observarem algum detalhamento em relação às fontes de energias renováveis e não renováveis, e aí as ilustrações que deixam um pouco mais claro para nós. As fontes não renováveis de energia, basicamente, são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. E as fontes de energias renováveis
atualmente utilizadas, a energia solar, a energia eólica, a eletricidade, talvez a utilizada mais em larga escala, a da biomassa e a energia geotérmica, aquelas que vêm do interior da Terra. Certo? Mais slide de texto, destacando aí alguns conceitos de energias renováveis e não renováveis. E agora um destaque através de ilustrações e figuras das energias não renováveis, aquelas que não se renovam depois que são utilizadas, porque precisam de um período muito longo de tempo, na escala de milhões de anos, para poder se recompor em uma escala que ela não é histórica. Então, não tem como a humanidade esperar que ela se renove no tempo histórico. Reiterando as não renováveis, são as fontes nucleares, como o urânio e, além dela, o petróleo, carvão, mineral e o gás natural. E aí algumas ilustrações para a gente perceber e realmente ter um entendimento de quais são essas fontes não renováveis. E aí vocês vão poder passar na nota de aula para poder ter essa compreensão e entender que essas fontes elas estão sendo questionadas e buscando ser alteradas através do desenvolvimento científico-tecnológico para a utilização de fontes alternativas, aquelas que são menos poluentes, porque as fontes não renováveis, principalmente associadas aos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, elas contribuem com a poluição atmosférica e atingiram níveis globais de poluição que podem comprometer a própria atmosfera da Terra em termos de alterar os parâmetros climáticos, sobretudo de temperatura, e que tem repercussão também na distribuição de alguns eventos naturais, como chuvas, como secas. Então, são tipos de fontes de energia e de uso de energia que está sendo bastante questionado e tentando ser alterado na atualidade. Mas ainda são os utilizados em larga escala, são as fontes mais convencionais e vai precisar de um esforço mundial muito grande para poder se alterar esse tipo de uso de energia. Sobretudo porque ele ainda é o tipo mais barato, é o tipo mais fácil de utilizar e é o tipo que garante maior lucro para as grandes empresas capitalistas de produção industrial. Por isso, não há um grande interesse dos grandes grupos econômicos, das grandes corporações em alterar. Né? Mas a humanidade necessita para que as fontes de energias renováveis que estão disponíveis, mas ainda não são utilizadas em larga escala, como as demais citadas não renováveis, essas precisam ser utilizadas e colocadas como a principal matriz de energia para ser utilizada pela sociedade em nível mundial. E em destaque as renováveis, temos aí, como já falado, a biomassa, né, que vem de organismos vivos, sobretudo vegetais, que eles podem servir como fonte de combustíveis, energia solar, energia eólica disponível, energia hidrelétrica, né, também disponível, e o etanol, que é a queima do álcool produzido, sobretudo, pela cana-de-açúcar. Embora sejam renováveis, esse tipo de energia, fonte de energia, eles também, de certa forma, algum deles, principalmente os combustíveis, são poluentes, e a instalação dos equipamentos para a exploração de algumas dessas fontes de energia, como, por exemplo, as hidrelétricas e a exploração de energia eólica, elas também causam transtornos ambientais e sociais e elas precisam ser também avaliadas. Fontes renováveis, portanto, são aquelas que são muito difíceis de se acabar, porque a grande maioria são fontes primárias que estão disponíveis na natureza, de uma forma que elas não vão acabar se exploradas. Né? Elas precisam ser exploradas de uma forma racional e que garanta uma distribuição equitativa para todo o conjunto da sociedade. Em destaque, mais uma vez, a energia solar eólica, a energia das águas através da exploração hidroelétrica, a energia geotérmica, que ela é ainda uma fonte alternativa muito difícil de ser utilizada em larga escala, e a biomassa. Então, a sequência aí de ilustrações e figuras é para garantir que vocês, através das notas de aula, possam ter uma compreensão melhor desses exemplos que nós vamos explorar em aulas seguintes, cada um deles, para ver como é que se dá o funcionamento e a utilização. São alguns outros slides mais com legendas explicativas, que vocês podem aproveitar na leitura da nota de aula de vocês.
E aí nós temos o destaque para as fontes alternativas de energia, nesse último slide, e entre elas, mais atualmente utilizadas, está a energia eólica, né? A energia dos ventos, que é explorada através da força dos ventos, a energia solar, a energia da biomassa, a energia geotérmica e a energia que vem da força das marés. Então, para exploração de larga escala, para que essas fontes alternativas se tornem convencionais e diminua bastante os problemas relacionados à atmosfera da Terra e ao clima global, precisa de um desenvolvimento científico e tecnológico ainda mais apurado e ampliado para todo o conjunto da sociedade para ser utilizado na matriz energética mundial. E aí, só destacando as relações entre essas fontes alternativas, né, de energias renováveis e como elas são transformadas. Por exemplo, a hídrica, a eólica e das marés são transformadas diretamente em energia elétrica. A energia geotérmica do interior da Terra e solar, além de produção de eletricidade, elas também são direcionadas à produção de calor, que consequentemente vai ser direcionada à produção de eletricidade. E a biomassa, né, como os resíduos de madeira, as lenhas e óleos, são transformados em combustíveis que podem ser utilizados em veículos ou na utilização industrial. Por fim, um texto que destaca toda a relação entre a exploração, o uso da energia e o meio ambiente, destacando a necessidade de diminuir o uso de combustíveis fósseis, né, aqueles de queima do carvão, do petróleo, do gás natural, que contribuem de uma forma global para a alteração do clima, sobretudo trazendo eventos extremos que podem causar problemas para a sociedade, sobretudo nos países mais pobres e que dispõem de menor condições de suportar alterações climáticas em larga escala. Então, é uma necessidade mundial, mas que ela pode ser explorada como uma oportunidade pelos chamados países emergentes ou subdesenvolvidos para poder colocar dentro da sua matriz já essas fontes consideradas renováveis e menos poluentes, e que é o grande desafio para a humanidade em termos de utilização de fontes de energia, e que essas fontes são imprescindíveis tanto para o desenvolvimento econômico, mas sobretudo para o desenvolvimento social das diversas nações do mundo. Então, essa leitura fica disponível na nota de aula. Agradeço pela atenção ao vídeo, a nossa breve discussão sobre esse assunto, e desejo a todos que se dediquem e que estudem. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas. Vamos, nesse momento, aqui, interromper a nossa aula através da apresentação e desejar para vocês todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que vocês estão observando esse vídeo de aula. Um abraço a todos.